Bom, seja bem-vindo. Nesse vídeo eu vou explicar para vocês a usar uma ferramenta do Spring, que é um plugin do Spring, onde nós vamos adicionar esse plugin no Eclipse. É um plugin do Eclipse chamado STS, Spring Tool Suite, certo? Então há várias formas de você adicionar esse plugin no Eclipse. Primeiro, você pode baixar o STS diretamente pelo site. Você clica aqui e baixa ele de acordo com o seu sistema operacional. No meu caso eu uso o Linux, eu baixei por aqui, certo? Ou você pode abrir um Eclipse, né, e na opção de Marketplace instalar ele por lá, esse plugin. Tá? Então é como se instala qualquer outro plugin. Tá? Então nesse caso eu já baixei a IDE, né? Coloquei aqui um atalho para mim. Esse aqui é o íconezinho. Quando você baixa direto a IDE, ele já tem o seu íconezinho próprio, certo? Beleza, então é o STS. Então, esse STS vai permitir a gente criar projetos, né, utilizando esse plugin do Eclipse, mas o que eu quero mostrar para vocês é um recurso que se chama Spring Boot. Então, o Spring Boot é um recurso que trabalha com esse plugin, uma ferramenta, tá, que vai ajudar a gente no processo da construção do projeto. Então, quando a gente vai construir um projeto, existem muitas configurações a serem feitas, né? Por exemplo, a configuração do Maven, né? o tom XML, né? Os arquivos de configuração do próprio Spring. Então, conforme os módulos que nós vamos adicionando, então nós temos que sair configurando. Então, esse Spring Boot ele vai ajudar a gente na hora de inicializar o Spring. Tá? Então, perceba que ele trabalha na hora de inicializar. O boot já quer dizer isso, né? É um inicializador, certo? Tá? Então, o Spring Boot vai ajudar aí no seguinte ponto. Vou criar aqui um exemplo. Eu vou trabalhar com o próprio exemplo da documentação, do guia aqui do Spring Boot. Tá? Então nós vamos criar um projeto. Então para criar um projeto, nós podemos clicar aqui no íconezinho que apareceu, que é o dashboard do Spring, certo? Ele abre um painel principal com todas as opções que a gente pode estar realizando aí. Após abrir o dashboard do Spring, tá? Nós podemos inicializar por aqui a construção de um novo projeto, Create Spring Starter Project. Tá? Clicando aqui, ele vai abrir para nós uma opção para a gente iniciar a construção do nosso projeto, esse ambiente. Uma outra forma também é através da perspectiva do Spring. Então, se você estiver usando a perspectiva Java, né, procura a perspectiva do Spring para que ele possa adaptar o seu menu de acordo com o próprio Spring. Então, vai aparecer essa opção Spring Start Project, que é a mesma coisa, é o mesmo atalho. Tá? Então por aqui nós vamos colocar aqui o nome do projeto Spring 02, porque por se tratar do segundo post. Tá? A versão do Spring, do Java, eu vou trabalhar com 1.8. Aqui o Spring ele já trabalha integrado, o Spring Boot ele já trabalha integrado com o Maven, então ele já vai configurar o Maven para nós. Tá? Então eu vou dizer que esse é um projeto web, utilizando o Java 1.8 e o Maven. Tá? No grupo eu vou colocar aqui o pacote do site. No artefato, vou colocar de novo o próprio Spring 02, certo? E no pacote, no grupo, esse aqui é o grupo do Maven, certo? E aqui eu vou colocar o pacote, que é a estrutura de pacote interna do nosso projeto. E aqui que está jogada. Então nós podemos inicializar a configuração marcando quais são os módulos do Spring que você deseja configurar, pré-configurar. Por exemplo, o Spring nós vamos trabalhar com JPA, nós vamos trabalhar com web, nós vamos trabalhar com segurança. Então tudo isso já vai vir pré-configurado para nós, utilizando essa ferramenta. Então nesse caso eu vou utilizar apenas o web para mostrar como dar esses primeiros passos nessa ferramenta. Então next e finish. Beleza, ele vai construir o nosso projeto. Então ele faz todo o processo de configuração e aqui ele cria um projeto obedecendo a estrutura do Maven, tá? E já alguns arquivos iniciais. Ele criou a estrutura de pacote interna e aqui um arquivo chamado Application, que é um arquivo de configuração. Então, quando você utiliza esse recurso, ele não vai trabalhar com XML, ele vai trabalhar diretamente com configurações via anotação. Todas as configurações são utilizadas via anotação, tá? Que já é o Spring 4, nós estamos utilizando aqui. Então aqui nós temos um Servlet Initializer que permite esse programa trabalhar com web, certo? Que o objetivo dele é iniciar os recursos da web. Internamente ele já cria um arquivo applications.properties nesse main resource, onde nós podemos fazer configuração do nosso projeto, configuração de properties, que é chave-valor, e teste. Ele já cria inicialmente uma classe de teste para que a gente possa
entender como que funciona um teste já pré-configurado para trabalhar com Spring. Tá? Um exemplo de teste. E o POM, né? O POM, no qual ele já carrega todas as dependências para que o Spring Boot possa funcionar. Então aqui a gente pode ver todas as dependências para que o Spring Boot possa estar realizando o seu trabalho. E também um plugin de compilação para que o nosso projeto possa ser compilado conforme o projeto Spring. Então a gente tem aqui esses recursos. Para inicializar, o próprio Spring Boot ele já traz para a gente um Tomcat embutido. Então você não precisa, vamos supor, eu quero fazer uma aplicação web. Aí você fala, mas cadê o Tomcat? Certo? Bom, nós trouxemos aqui um Tomcat embutido, interno do próprio Spring. Então a gente consegue criar uma aplicação web somente via anotação com as configurações, certo? E utilizando o Tomcat embutido do Spring Boot. Então essa é uma grande sacada. Então quer dizer que se eu rodar essa aplicação aqui nesse momento, que é o Spring Application.run, informando qual que é a minha classe de configuração, essas configurações vêm. Configuration diz, essa é a minha classe de configuração, onde eu vou configurar os meus bins, configurar todos os elementos que eu vou estar utilizando aí. O Component Scan, ou seja, esse objeto ele vai ser escaneado, vai ser encontrado via scan, e o Enable Auto Configuration, ou seja, estão habilitando a configuração automática desse objeto. Então quer dizer que se eu colocar Spring Application.run, nós vamos criar o contexto do Spring, ou seja, o Spring vai subir e os seus objetos vão ser construídos nesse momento, certo? Então se eu dar um Start aqui, ó, olha só o que nós temos aqui no console. Deu um problema, falou que já está sendo utilizado, né? Então ele já estava em uso, tá? Eu dei Stop aqui, que eu já estava usando ele anteriormente, deu Stop e agora ele não deu erro. Então a gente pode começar aqui com Relaunch, ele para e inicia novamente, né, o Spring Boot. Então o Spring Boot está aqui. Então ele diz, ó, qual foi a aplicação que foi carregada, ele iniciou essa aplicação, certo? Está aqui o caminho da aplicação, onde que ela está hospedada, né, no nosso computador, certo? E aqui os recursos, mapeamentos que ele construiu. Por exemplo, ele falou, ó, foi mapeado barra asterisco asterisco, barra error, ou seja, todos esses mapping, request mapping, são mapeamentos que podem ser solicitados via porta 8080. Perceba que ele subiu o Tomcat, deu um start, embora a gente não tenha configurado Tomcat, mas ele tem um Tomcat embutido, né, que agora está aqui na porta 8080 started, ou seja, está disponível para a gente na porta 8080. Isso quer dizer o seguinte, que se a gente vier aqui no browser e colocar localhost 8080, então nós já temos alguém que vai responder isso para nós, ou seja, tem um Tomcat ali funcionando, certo? Então beleza. Bom, então nós vamos criar aqui, por exemplo, um controller, um objeto controller capaz de responder uma requisição web, só para a gente testar se está funcionando certinho mesmo. Ou seja, eu quero criar um controller, como um servlet, quero criar um objeto e do browser fazer a requisição para esse objeto e esse objeto responder para a tela olá, somente isso, só para a gente testar. Tá? Então a gente coloca aqui no nosso arquivo, nós vamos criar uma classe chamada aqui olá, uma classe olá, e vamos fazer uma anotação nessa classe como sendo REST Controller, permitindo que essa classe olá dê respostas através da web, através do browser. Vamos criar um método que vai dar uma mensagem na tela. Esse método vai retornar string e vamos chamar esse método de olá, somente isso. Então, para que esse objeto possa ser chamado através da tela, nós temos que colocar uma anotação de request mapping, ou seja, fazer um mapeamento dele. Então nós estamos colocando o seguinte, quem digitar barra, se nós digitarmos barra na aplicação, na raiz da aplicação, ou seja, isso vai fazer a requisição para esse método olá, que vai retornar uma mensagem olá na tela. Vamos colocar aqui olá, sem acento. Pronto, no primeiro momento. Beleza. Então esse objeto já está disponível, quer dizer que se a gente fizer a requisição pela internet, pelo browser, esse olá, esse objeto já vai estar disponível e esse método pode ser requisitado toda vez que a gente digitar a barra na URL. Tá? Então eu vou subir novamente, dar um restart aqui na aplicação e vamos digitar aqui a raiz barra enter. Então aqui nós temos na tela um olá. Então perceba que esse objeto agora ele faz parte do contexto do Spring, ele foi carregado e está disponível na web como um controller, tá? Então, por exemplo, vamos supor, eu quero saber quais são todos os objetos que são construídos no momento em que minha aplicação ela é levantada.
Então esse application aqui, no momento que você dá o run, ele te retorna todos os objetos. Então a gente pode atribuir isso aqui a uma variável de contexto, chamada de context, certo? Ou CTX de contexto. Beleza, tá ali, contexto. Bom, então, ou seja, subi minha aplicação e agora tem um objeto de contexto. Eu quero visualizar todos os objetos que estão disponíveis, todos os bins que foram criados no momento em que eu subi a minha aplicação. Então eu posso colocar aqui ctx, que é o contexto.get bins definition names, quais são os bins que foram levantados no momento que eu subi a aplicação. Perceba que esse método me devolve, né, um vetor de string aqui. Então eu coloco aqui uma variável local para poder receber esses names, certo? E vou fazer um for para imprimir todos os names que estão ali dentro, somente uma. Vou chamar isso aqui de bin name. Pronto. Vou imprimir todos os objetos que são carregados no momento em que o meu Spring é iniciado. Então eu vou dar um restart novamente. E agora nós vamos ter algumas informações além daquelas que a gente configurou aqui. Então perceba que até aqui era a mensagem padrão, Started Application. Agora daqui em diante, eu percebo todas essas classes que nós estamos vendo aqui, ó, certo? São bins que foram instanciados no momento em que o contexto foi carregado. Inclusive o olá está aqui, certo? Todos eles estão aqui. Bom, então o objetivo desse tutorial é mostrar como dar os seus primeiros passos aí no Spring Boot usando o STS, né, como plugin do Eclipse.